Mais uma vez falando sobre transformação aqui no ProTalks e hoje eu trouxe a Ana Sivieri da Braskem. Ana, antes de a gente falar um pouquinho sobre esse tema, inclusive estávamos aqui nos bastidores conversando sobre várias coisas e quão entusiasmados somos para falar sobre transformação. Conte um pouquinho de quem é você, teu papel, o que você vem fazendo e aí a gente vai conduzindo essa conversa. Tá ótimo. Eu sou formada em administração e me especializei em marketing na SPM, tenho uma trajetória aí de mais de 20 anos de carreira, sempre migrando entre marketing, tive um período de experiência em comunicação, mas a minha grande trajetória é em marketing. Estou no mercado petroquímico há cerca de 20 anos, passei por todo o processo de consolidação da petroquímica no Brasil. Eu sou uma das talvez poucas pessoas que fazem marketing que é apaixonado por B2B, né? Geralmente o marketing vai para bem de consumo, mas eu, desde o início da minha carreira, me apaixonei pelo B2B. Eu acho que o grande fascínio é você estar presente em tudo, né? Quando você está, geralmente no varejo, você está focado em um produto, em um setor, um segmento. No caso da Braskem, que fabrica química e plástico, a gente está em tudo, absolutamente. Então você tem a oportunidade de estabelecer relações e contatos e mostrar a relevância do que você fabrica para todos os segmentos. Legal. E isso é o grande fascínio. Muito bom. Então vamos lá, falando de transformação, né? E um mercado que é essencialmente tradicional. Então, uns desafios aí inerentes, você que está há bastante tempo, inclusive. O que você nota quando você olha para o mercado e vê essa buzzword, né, chamada transformação digital? Quando você olha para essa palavra, ou quando você olha para esse tema, você enxerga que na Braskem hoje e na tua carreira, essa transformação vai acontecendo de que maneira? Na Braskem isso está muito pulsante, né? Apesar de sermos um setor bem tradicional, então empresa petroquímica, a Braskem é a primeira e segunda geração, ela é a base da economia, né? O elo muito longo de distância do consumidor final. Então parece que a transformação digital não é tão necessária, mas é extremamente necessária. Então a Braskem como um todo se organizou muito, estabeleceu uma área digital para digitalizar a empresa como um todo, todos os processos produtivos, toda a estrutura, tudo que pudesse ser digitalizado e processado de uma forma mais eficiente, usando inteligência artificial, usando todos os recursos da tecnologia hoje estão sendo feitos. Na minha área especificamente, né, a marketing institucional, que cuida da reputação e imagem da empresa, e as ativações que a gente faz para construir as percepções dos atributos da marca, a transformação digital ela é inquestionável, né? Hoje, eu costumo dizer que um plano de mídia que eu fazia há 3 anos atrás, eu posso rasgar e jogar no lixo, a gente aproveita praticamente nada. A maneira de se comunicar, a maneira de levar a mensagem, a maneira das pessoas absorverem a mensagem mudou. Se a gente parar e olhar para a nossa vida, mudou completamente a maneira que você absorve conteúdo de como você absorvia antes. Isso é um caminho sem volta. As pessoas estabelecem relações hoje, contatos, mesmo contatos pessoais, totalmente diferentes do que você estabelecia antigamente. Para você absorver uma mensagem de uma empresa, você também vai absorver daquela forma. Então, a transformação digital vem não só no canal que você acessa a pessoa, mas na maneira que você acessa. E quando a gente fala de transformação, de pessoas que mudaram, o comportamento mudou, que é a tua fala, que respostas a Braskem está dando na prática do ponto de vista de inovação no mercado tradicional? Porque assim, quando a gente fala de transformação digital, gente, é muito fácil lembrar de coisas, né, no varejo, no B2C, como o consumidor consegue ver a empresa mais próxima, consegue ver a empresa, né, se empoderando ali de tecnologias, de enfim, coisas orientadas ao cliente de fato. Como é que você enxerga na prática? O que de prático tem na Braskem para a inovação, pensando nessa mudança, em resposta a essa mudança que você acabou de citar? No viés de comunicação, Exato. né? Para a gente, o grande processo de transformação digital foi não só poder trabalhar os nichos específicos. Antes a gente dava um tiro de canhão, né? Você fazia uma campanha institucional muito mais ampla e você tinha que falar de uma forma muito mais distante do que você queria passar. Então, hoje a gente consegue focar por segmentos. Como eu disse, o plástico e a química está presente em tudo. Então, se eu quero falar de algum atributo ou alguma entrega que a Braskem faz para o segmento de agronegócios, hoje eu faço toda uma estratégia direcionada para as soluções de plástico e da química para o agronegócio. Se eu quero falar de construção civil, eu tenho toda uma estratégia de construção civil. E a forma que a gente encontrou, eu acho que o principal ponto que o digital nos ajuda muito é a questão de desenvolvimento de conteúdo, de branded content, de native advertising. O nosso produto, ele não tem um sex appeal com o consumidor final. Ninguém compra um iogurte porque o pote é feito do plástico da Braskem ou não. Ninguém sabe onde a Braskem está. Você não compra um carro porque o polímero da Braskem está presente ali. Então, a gente não influencia no poder de compra. Como é que eu mostro
para a sociedade que a nossa indústria é relevante e que traz soluções sustentáveis para a vida dela, através de conteúdo, contando histórias, trazendo dentro de um contexto como que eu entrego esse valor para a sociedade. Então, o conteúdo, para todos os segmentos é muito importante, para o mercado B2B ele é vital, porque eu consigo contar uma história que conecta, a pessoa olha e fala, entendi, isso faz parte da minha vida e eu quero estar presente na sua. A nossa assinatura de marca, desde o ano passado, é Paixão por Transformar. Então, nós fizemos uma campanha para lançar essa assinatura, que era a sua paixão inspira a nossa paixão em transformar. Então, a sua paixão pela agricultura inspira a nossa em desenvolver soluções para o agronegócio. A sua paixão pela sustentabilidade inspira a nossa em desenvolver processos, sistemas e produtos mais sustentáveis. Legal. Então, é sempre conectando a paixão das pessoas, o que a gente pode, com a nossa capacidade de entrega, com os produtos, trazer isso. E aí você não materializa isso num título, numa imagem, você materializa através de histórias. Legal. E aí o digital, para você contar essas histórias, através de vídeos, de conteúdos, de infográficos e infinitas possibilidades, é muito mais real, muito mais profundo e efetivo do que o offline. Legal. E como você acha que essa materialização hoje, que hoje um dos vetores, a gente está falando agora de comunicação, né, pelo viés da comunicação, essa compra, quando eu falo dos gestores, do board da empresa, de que esse era o caminho, foi fácil? Não. A Braskem é uma empresa formada basicamente por engenheiros, né? Então, não é uma empresa de natureza do marketing. O marketing não é o carro que impulsiona a empresa, né? Ele é o apoio na construção da imagem e reputação, mas ele não é o propulsor. Então, o segmento, o principal stakeholder da empresa, obviamente, são os clientes, é um segmento tradicional. Então, os clientes têm, na sua maioria, um comportamento mais tradicional de consumir comunicação. Mas a gente foi mostrando, através da construção da gestão da nossa reputação, a gente faz a gestão da reputação há muitos anos na Braskem, com pesquisas e tal. E a gente mapeia todos os nossos stakeholders. Então, você vê claramente a relevância que é, o quanto de reputação, quanto de atributo, quanto de imagem você traz para a empresa através dos projetos de comunicação que você faz. Então, quando a gente mostra isso nas pesquisas, fica claro a importância que é você comunicar a empresa para além dos produtos e dos serviços dela. Ou seja, qual a entrega que ela realmente tem de fato para a sociedade. Hoje, uma empresa que apenas entrega produtos, gera empregos e paga impostos, não é aceita pela sociedade. O que mais você entrega? Qual que é o seu legado? Qual que é a sua essência? Nós fizemos um trabalho de crença e propósito na Braskem em 2013, mais ou menos. Em 2014, nós passamos o ano todo divulgando isso internamente, fazendo os integrantes vivenciarem a nossa crença e o nosso propósito, de que o plástico e a química tornam a vida melhor e que a gente trabalha todos os dias buscando as soluções inovadoras e sustentáveis da química e do plástico que melhoram a vida das pessoas. E aí a gente vivenciou isso internamente em 2014 e em 2015 a gente saiu com isso para a sociedade. A grande causa que nós encontramos foi as próteses ortopédicas. A gente fez uma análise da linha do tempo das próteses e a gente viu que as primeiras próteses tinham registro 600 anos antes de Cristo. Metal, couro, ferro. E aí nessa linha do tempo, elas foram evoluindo. Quando o plástico entra para ser utilizado mais ou menos na década de 50, ele traz um ganho enorme de performance. Leveza, performance, conforto. O que proporciona que os paratletas possam ter hoje recordes e performance tão boas quanto um atleta tradicional. E a gente viu ali uma causa, onde o plástico aplicado, ele efetivamente melhora a vida daquelas pessoas e consegue proporcionar que elas sejam atletas na sua plenitude. Nem todas as próteses são 100% de plástico, obviamente você tem fibra de carbono, metal, mas a parte do encaixe ao membro amputado, que é o grande desafio para não machucar, para ser seguro, é sempre de plástico, porque o plástico molda, porque o plástico ele forma como se fosse a extensão do seu corpo, né? Então, a gente começou a patrocinar a equipe de paratletismo como uma entrega da nossa causa para mostrar para a sociedade que o plástico e a química tornam a vida melhor, aplicados corretamente, usados corretamente. Legal. Nisso, você consegue construir um diálogo, você consegue mostrar para a sociedade uma conexão do seu produto para uma entrega que é inquestionável. Muito bem. E dentro desses vetores necessários, acho que aí tem um propósito ligado muito forte, né, que faz uma entrega para a sociedade, cria uma identificação que, em tese, quando você olha para a empresa, não teria uma responsabilidade de comunicar isso, né? Se a gente for pensar na essência da coisa, a primeiro Conseguimos pensamento... viver sem comunicar? Sim. Exato. Mas você não estabelece. Mas não é isso que
isso não é o suficiente, inclusive, para que as pessoas consigam trabalhar bem dentro da própria empresa. Exatamente. E aí isso nos faz ir para o vetor chamado pessoas. Né? Qual é o preparo que estamos dando? Né? Acho que no próprio roteiro né, na nossa entrevista, a gente fala muito sobre as pessoas como um vetor necessário para essa transformação. Né? E que preparo a gente está dando hoje dentro da Braskem para essas pessoas? Quem são essas pessoas? Como elas são capacitadas para estar preparadas para essa transformação? Né? Falou sobre tecnologia, falou de evolução, falou sobre vários temas. Mas a mentalidade e a capacitação das pessoas em relação a isso, para ser sensível a essa mudança, para poder colocar uma entrega genuína, inclusive, dentro dos materiais que são produzidos, dentro da força de vendas, dentro da maneira como se relaciona através da comunicação, enfim. Como é que é esse vetor? Como é que está esse vetor? Tem que começar internamente, né? Então, é interessante você ter puxado isso. A gente tem a nossa plataforma de marca já desde 2010. E em 2017 a gente fez uma revisão dessa plataforma, a gente tem um novo desenho da marca. Foi quando a empresa está fazendo 15 anos, foi um período de amadurecimento, de transformação grande da empresa. Então nós revimos a marca e revimos a plataforma. E os 3 pilares que a gente já tinha, que eram sustentabilidade, inovação e competitividade responsável, foram revalidados. E a gente viu surgir muito forte o 4º pilar, que é o pilar humano, o poder das relações humanas. A gente viu através de pesquisas, entrevistas com o mercado, com os principais stakeholders, como a Braskem se diferencia pelas relações humanas que ela tem. A inovação não está só no produto e no serviço que a gente entrega, mas uma relação mais aquecida, uma relação mais próxima. A gente acredita muito no poder do desenvolvimento humano, que as pessoas têm o poder, o controle das suas vidas e de criar soluções, de criar inovações que melhoram a vida de todo mundo. E a gente traz isso muito, você vivencia isso muito dentro da Braskem. As pessoas constroem a sua carreira, constroem a sua área de atuação de acordo com o tamanho da entrega que elas fazem. Então, a gente tem um trabalho grande interno de capacitação e de aproximação das pessoas com os passos que a empresa está dando. Então, quando eu disse de crença e propósito, a gente passou um ano inteiro vivenciando, trazendo experiência. A gente trouxe integrantes do mundo inteiro para ir para lugares onde a química e o plástico eram utilizados, melhorando a vida das pessoas. Então, levamos a São Luís do Paraitinga, que foi todo um bairro reconstruído com casas feitas num processo construtivo que a gente chama de cimento PVC, que usa casas feitas praticamente com plástico PVC. A gente levou integrantes para uma fazenda no Mato Grosso para ver toda uma fazenda, as soluções de plástico que melhoraram a performance daquela fazenda e assim por diante, outras experiências. A gente tem um trabalho muito grande desde 2017 na questão de diversidade. Então, a Braskem tem várias frentes de raça e etnia, LGBT, QI+, gênero, na questão das mulheres. Então, são grupos que trabalham na questão de diversidade e vivenciam internamente. Não é só na teoria. A gente tem práticas reais de que ali você pode ser quem você é. Então, a gente tem o nosso EVP, BUX, ou seja, seja você no seu potencial máximo. E, para isso, a gente mudou até o ambiente físico da empresa. Porque não adianta você falar, olha, você é bem-vindo do jeito que você se entende como pessoa, se você não quebra alguns paradigmas que limitam a pessoa a ser como ela é. E às vezes parece um detalhe, né? Parece um detalhe, que não é. E a gente viu claramente como essas mudanças ajudaram com que as pessoas se sentissem mais confortáveis da maneira que elas são. Então, uma das primeiras mudanças foi a quebra de dress code. Cada um vai da maneira que se sente mais confortável. Se você se sente confortável de bermuda e tênis, ok. Obviamente, as pessoas têm uma adequação né, do que elas têm na agenda dela versus o tipo de traje que elas vão usar. Mas para ficar no escritório, você se comporta, você pode ter o cabelo colorido, você pode usar piercing, você pode ser quem você é, da maneira que você se entende mais confortável que você é. Além disso, a gente mudou o layout do escritório. Então, quebrou muito aqueles paradigmas das salas fechadas, de salas por cargo. Então, hoje ninguém mais tem sala. Cada um chega, tem um armário, você guarda as suas coisas e você senta onde tiver lugar disponível ou com quem você vai trabalhar mais naquele dia. A gente tem a questão de flex office, então você pode trabalhar de qualquer lugar. Todo mundo tem equipamentos para trabalhar de qualquer lugar. Você é estimulado a não ir todos os dias para o escritório. Você construiu uma agenda que você possa estar em outro lugar e produzir da mesma forma. Então, ficou um ambiente muito mais equalitário. Todo mundo tem a mesma possibilidade de trabalhar em qualquer lugar, né, dentro do escritório ou fora. Os toaletes, por exemplo, são sinalizados, existe o toalete masculino e feminino, mas tem uma plaquinha na porta que você deve usar, no qual o gênero você melhor se identifica. Então, você cria um ambiente que as pessoas relaxam e falam, ok, aqui eu posso realmente ser quem eu sou.
Bom, falamos da adaptação, né? De como a gente, para falar de diversidade, falar de acomodar essa transformação, quanto a gente tem que se adaptar até fisicamente, né? Em termos de layout, em termos de resposta a isso. O que você enxerga hoje, superado essas etapas, de grandes desafios para esse contexto que muitos chamam de era digital, mas o que a gente está falando é uma era totalmente pautada numa mudança de comportamento, mas vamos deixar didático, né, na era digital. Além disso, que respostas mais você acredita que precisam ser dadas que não foram dadas ainda, que são desafios hoje na liderança dentro da Braskem? Dentro da Braskem, eu acho que a transformação, até as pessoas falam assim, nossa, tem muita coisa mudando ao mesmo tempo. Então, tem toda essa área digital reformulando e repensando como que o processo da Braskem pode ser mais digital, mais eficiente, mais moderno, né? Que trabalhe de uma forma mais inovadora. As relações entre as pessoas, o fato de você ter um flex office, você não vê a sua equipe todos os dias, as pessoas não se veem tanto. Para mim, assim, um dos grandes desafios é não perder o aquecimento da troca humana em detrimento da questão digital. Então, assim, o digital tem que ser usado e implementado para melhorar a performance e não para distanciar. Então, a relação humana, o contato, olho a olho, as principais decisões, eu acredito que ainda precisam muito ter a presença física, né? O contato físico. Mas existe uma série de outras atividades que você faz no dia a dia que o digital ajuda muito você a acelerar, a ir mais rápido. Nós somos uma empresa que temos escritórios e fábricas em vários países. Então, você conseguir um alinhamento de todas as áreas para a construção da marca do mesmo tempo, da mesma forma, o digital é sensacional. Os canais de comunicação, você implementa isso de uma forma muito mais rápida, com uma performance muito melhor do que você tinha. A grande questão é o limite entre não ser frio, estabelecer as relações, versus a questão digital. Eu acho que a inteligência artificial vai ser um grande pulo do digital. Quando a gente começar efetivamente, algumas áreas já estão usando isso de forma mais plena, mas quando a gente começar efetivamente a utilizar essa inteligência artificial em prol da performance, do aprofundamento, de uma melhor resposta para as questões, aí vai ser imbatível. Mas o ponto é sempre não deixar perder o contato humano. É porque eu acho que traz também uma descentralização das coisas, o que é importante, empodera as extremidades, acho que é o contexto que precisa ser abraçado dentro das empresas, né? Do ponto de vista de benefícios, né, de estar olhando para isso, muitas empresas já entenderam a necessidade dessa transformação inerente, muitas não sabem como dar os primeiros passos, algumas deram alguns passos, outras não deram determinados passos. Quanto você acha que isso impacta, por exemplo, num valuation de uma empresa? Quanto você acha que a postura, a determinação para essa transformação vai impactar num ROI? Porque no fim das contas, né, por mais que a gente fale tudo isso, e eu sou entusiasta do propósito, enfim, a gente vê que essa transformação, pela transformação em si, ela já basta. Mas quando a gente vai para falar para números, né, quando a gente vai para board, vai para diretoria, vai para acionistas, a gente precisa dar uma resposta de que, ok, eles também estão convencidos que tem que estar respondendo a essa transformação, mas de forma direta e indireta, como você acha que isso impacta no valor de marca? Eu acho que vai impactar de duas formas. Primeiro, numa entrega intangível e depois numa entrega tangível. Entrega tangível no final do dia, vai dar lucro. Perfeito. Você vai fazer a operação de uma forma, talvez com menos custo, com uma maior margem, que resulte em um saldo positivo. E do valor do intangível, que aí eu acho que é uma coisa que cresceu muito junto às empresas, assim, a gente tem alguns gráficos que a gente olha na gestão da reputação, quanto valia o valor do intangível de uma empresa há 15, 20 anos, o quanto vale hoje? É muito maior. Hoje uma empresa, ao fazer um valuation de uma empresa, o intangível tem um percentual muito grande versus o que é os ativos mesmo da empresa, o que tem valor material. Desse intangível, por que o digital, por que a tecnologia traz? Você tem uma amplitude muito maior. Você consegue gerar e reverberar o que a empresa é de uma forma com muito mais potencial do que você fazia antes. Então, isso te traz uma onda de percepção e de comunicação muito mais forte do que numa era não digital. Então, você entende que o impacto ali é direto, né? Não tem como fazer essa distinção Eu acho que não tem muita escolha. E eu acho que a escolha é boa. Eu gosto do caminho e quero, mas eu acho assim, as empresas que pensam que podem ter uma escolha de não ser digital, na minha visão, elas não têm essa escolha. Legal. E que recado você daria para quem... Acho que 2 recados importantes, né? Que atitude eu preciso ter hoje quando eu falo dentro de um nível hierárquico de uma empresa bottom-up? Que atitude tem que ter hoje em resposta a essa transformação para eu engajar com essa causa?
E que atitude você acha que um líder deveria ter para dar resposta à transformação? Para quem ainda não conseguiu dar os primeiros passos, o que você acha que é essencial? Vamos chamar assim. Eu acho assim, empresa é negócio. Vai ser sempre. Isso nunca vai deixar de existir, que é o business, o core da empresa. Então, para a liderança, você tem que sempre munido de números, de que essa transformação, de que esse investimento, de que esse novo modelo vai trazer resultados em curto, médio ou longo prazo, dependendo da ação que você vai fazer. Mas você tem que mostrar um racional do porquê. E aí trazer através de pesquisa como que as pessoas se conectam, como que as pessoas estão entendendo, como que os processos dentro da empresa são feitos tradicionalmente versus o digital, quais são os ganhos que você vai ter a longo prazo. Então, tem um lado racional que você precisa apresentar internamente na liderança e não apenas percepções. Né? Porque o mundo hoje é digital, mas peraí, é digital e aqui? Na nossa realidade, onde é esse digital? O que realmente acontece? Então, obviamente, você tem que ter um estudo ali mais tangível do que vai acontecer. E, obviamente, trazer aí, porque a verdade absoluta de como vai ser, ninguém sabe. Não temos essa cartilha, Ninguém sabe, ainda não está escrito em lugar nenhum. Tá. Então, aí você vem depois com uma camada de projeções futuras, de tendências, de projeções, de exemplos. Pega empresas parecidas com a sua que estão fazendo movimentos e como que esse movimento tem se comportado. Às vezes a gente tem reações, a gente desenvolveu um canal de conteúdo proprietário sobre desenvolvimento sustentável, chama Blue Vision, e é um canal onde a marca da Braskem aparece pouco. Ela desenvolve, questiona e traz exemplos de soluções para os grandes desafios de sustentabilidade, mas a marca da Braskem não é a que aparece em primeiro lugar, ela praticamente não aparece no conteúdo, porque a gente quer estimular esse diálogo, essa conversa. Mais simples você colocar isso de pé, não é simples que as pessoas entendam o investimento numa coisa que a marca não aparece, mas como assim? Como que, né? Não porque essa dissociação entre marca mas é você gerar conversas, você gerar conteúdo, onde no final a pessoa fala, que interessante isso, e aí a Braskem tem uma solução para isso, a Braskem está ligada nisso de alguma forma. Então, existem vários caminhos de desenvolvimento de técnicas usando o digital que trazem isso. Tá. E quando fala um conselho para quem precisa mais bottom-up, alguém que está ali, um analista, um estagiário, como é que você acha que eu imagino que seja mais fácil, né, para quem está dentro de um contexto transformado, você vê esses desafios nítidos de entendimento do que está acontecendo na transformação por parte Os mais novos, eles nem conhecem outro modelo. Então, para eles, assim, o raciocínio já vem assim, eles não conseguem entender como pode ser diferente disso, né? Então, você tem aí a turma jovem chegando com esse raciocínio já totalmente, né, no digital, conectado, intrínseco segmentado, ali já, né? Intrínseco, que não assistem mais televisão, que e-mail já é muito chato, versus uma turma que já tem mais tempo de casa, que tem uma visão diferente e também stakeholders nossos que ainda absorvem de uma forma tradicional. Então, não é virar a chavinha do dia para a noite. A gente faz um trabalho muito grande de desenvolver ferramentas digitais, desenvolver conteúdos, desenvolver vídeos, mas mantendo ainda alguns formatos tradicionais e você levando essas pessoas o formato tradicional para o digital. Você não pode simplesmente virar a chave. Entendi. Você tem um processo de educação, porque a pessoa se sente quase que traída. Pô, mas sempre foi assim, por que você mudou do dia para a noite e não me avisou? Né? Por que eu não sou mais bem-vindo nessa relação? Porque a maneira que você estabelece a relação comigo, isso eu estou falando desde a emissão de uma nota fiscal até a comunicação. Então, todo o processo de transformação, você tem que ter um engajamento das pessoas, trazê-las juntos, os fornecedores, os clientes, o mercado como um todo. Traz junto e faz essa transformação, a transformação acontecer junto, para que todos vejam o lado positivo das duas. Não dá para desligar e ligar do dia para a noite. Bacana. Você acha que tem um mapeamento, hoje existe na Braskem um mapeamento do estágio onde se encontra, assim, do ponto de vista de transformação? Não digo, qual que é a ambição que a Braskem tem como negócio para essa transformação? Porque assim, quando fala transformar digitalmente, ou se transformar, a gente não sabe qual é o ponto final, né, dessa história. A gente sabe que é uma contínua, né? Mas se a gente tivesse definir uma ambição clara para poder fazer um mapeamento onde você está hoje, onde Braskem está hoje e onde a gente deseja estar para essa ambição, existe esse projeto? De que maneira vocês conduzem isso lá? Compartilhar mais no sentido de que a gente possa juntos chegar, não temos todas as respostas, mas que a gente possa produzir isso na nossa audiência. A área de digital que foi estabelecida para fazer toda essa transformação interna de digital na Braskem, ela tem. Legal. Ela tem todas as metas, ela teve até que escolher algumas prioridades, porque veio uma enxurrada de ações, né? Quando eles abriram para falar, ok, vamos fazer a transformação digital, veio um número enorme, obviamente eles escolheram as que eram mais relevantes, então eles aprovaram, junto com a liderança, quais eram as mais relevantes, e iam começar por aquelas, estão implementando, e tem um pipeline de projetos a serem transformados. Então eles têm um horizonte muito claro
do que eles têm para fazer, do que querem fazer o período de tempo. E, obviamente, é infinito, né? Você não sabe aonde vai acabar. Mas que existe... Pensar na contínua, né? Porque acho que não tem... Até falam bastante sobre essa ideia de futuro, né? Na verdade, o futuro é basicamente uma continuação ininterrupta do presente, né? A gente está o tempo todo se transformando, fazendo coisas diferentes para que a gente chegue nessa ambição que a gente colocou. E quando a gente chegar lá, outros desafios vão aparecer e a gente vai sem dúvida mudar. alguma, sem dúvida alguma. E é importante puxar esse assunto porque é uma discussão muito latente com todos os entrevistados que a gente traz, com os clientes que a gente atende, que é a dificuldade de se transformar. Então, essa troca, né, de conteúdo, ela vai ajudar justamente nesse ponto, né? Mais do que você isolar ali, colocar em silos essa transformação, essa mudança, quanto mais a gente abre essas informações, mais exponencial é o nosso aprendizado e mais rápido a gente consegue se transformar. Porque, no fim das contas, a gente está falando de um monte de gente envolvida nesse processo, diferentes gerações, diferentes histórias, e essa diversidade, inclusive, como você citou, promove, ajuda e acomoda as pessoas para que elas consigam dar o próximo passo, né? Digamos assim. Antes da gente finalizar o nosso papo, a gente gosta de terminar o conteúdo sempre com uma pergunta mais aberta e um tanto existencial. O que é essencial para você? Para mim, o essencial é a conexão entre as pessoas. Nada acontece no mundo se não há conexão entre pessoas que querem fazer o mesmo, né? Que querem caminhar para o mesmo sentido. O que é uma empresa? Várias pessoas se relacionando. A empresa não é o prédio, não é a marca, é a relação que existe entre as pessoas. Então, como que você faz que essa melhor relação exista em prol de alguma coisa? Ou você organizar essas relações, incentivá-las, que elas aconteçam no seu potencial máximo, você constrói um caminho de sucesso. Existem as ferramentas que apoiam nisso. E hoje a grande ferramenta é a questão digital. Então, como é que o digital apoia, impulsiona e viabiliza que essas relações sejam feitas da melhor maneira? Amplifica, né? Muito bom. Exatamente. Muito obrigado, viu? Foi um papo muito bacana, muito especial. Muito obrigada, prazer. Pessoal, esse foi mais um episódio do ProTalks e até o próximo.